live também. Boa noite. Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, como eu cheguei ao monoteísmo. E hoje, no dia 3/8 de 2023, dia 3 do mês de agosto do ano de 2023, já 17 de Menachem Av do ano de 5.783 da criação. Estamos iniciando mais uma vez como eu cheguei ao monoteísmo, e hoje o nosso convidado é o José Marmol. Ele vai contar a trajetória dele e, para isso, ele tem aí o tempo que ele quiser para ele poder contar para a gente. É uma honra estar aprendendo com a história do Marmol, e ficamos também felizes, muito felizes aqui de estar com ele compartilhando conosco essa trajetória e caminhada dele. Então, Marmol, a palavra está com você. Ok. Opa. Ok, Antônio Márcio, deu um chute aqui no pedestal, mas está tudo em ordem. O teto ainda não caiu, está tudo bem. Boa noite, shalom, shalom, né? Meu nome completo é José Emílio Marmol e sou nascido dentro de um lar tradicionalmente católico, família católica, né? Tive 2 anos no seminário de padre, tive um irmão padre também, né? O meu irmão foi um sacerdócio romano, e a nossa família muito se orgulhava realmente desse sacerdócio aí, né? E nós crescemos dentro desse ambiente. E quando ali nós estávamos, né, no seminário, a gente sempre tinha uma pergunta, né, que a gente fazia, né? É assim que serve a Deus? É dessa forma que serve a Deus? Né? Acho que tem alguma coisa a mais, e a gente sempre foi buscando essa alguma coisa a mais, né? Depois de 2 anos, saímos do seminário, aí vim para a nossa cidade natal, que é Pirajuí, fica a 50 quilômetros aqui de Bauru, né, onde está a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. E nós voltamos aqui para a nossa cidade, uma cidade pequena, em torno de 25 mil habitantes, e começamos a frequentar a escola secular local, né? Foi onde que, meio distante, né, a gente começou a conhecer a famosa Edna, né? E depois a gente participava, né, aqui tinha a tal de a missa dos jovens, né? E na missa dos jovens nós tínhamos uma participação ativa dentro da liturgia da missa, né? E, e a nossa professora de português na época, né, a dona Cida Manso, ela que coordenava a missa dos jovens, né? E nós, alunos, né, nós tínhamos essa participação, e aí acabou a Edna e eu se aproximando dessa forma aí também, né? Mas sempre aquela busca, né? Algo mais, tem que ter algo mais, não é só isso, né? E aí nós continuamos buscando. E nessa época toda, né, como a gente já tinha um histórico de seminário, então os assuntos religiosos eram assuntos de praxe, né? E, e aí então foi onde que a gente começou, né, dentro desse relacionamento, né, de amizade, né, a Edna e eu, e aí nós começamos a frequentar a casa dela, a mãe dela, uma senhora muito apegada ao chamado Antigo Testamento, né, na época, e onde que a gente conversava muito sobre essas questões, né, do Antigo Testamento, que era o que mais chamava a nossa atenção, né? E aí, por fim, nós acabamos, a Edna e eu, nós começamos um namoro no dia 19 de julho de 1975, né? Junho, melhor dizendo, junho de 1975, nós começamos um namoro e namoramos durante 4 anos. E nesses 4 anos nós estamos buscando mais, tanto ela como eu, os dois imbuídos com essa questão, né? Conhecer a Deus, servir a Deus, o que precisa de mais, né? Alguma coisa a mais. E então foi onde que a mãe dela, muito mais avançada no chamado Antigo Testamento, no Tanar,
e aí a gente compartilhava muito das conversações, e era aquilo que a gente almejava, aquilo que a gente buscava. E então, como chegou próximo do nosso casamento, a, a princípio, eu, principalmente na minha casa, né, na casa dos meus pais, falei sobre a possibilidade, na época, de um casamento evangélico. Aí a casa caiu, né? Minha mãe ficou desesperada, porque um filho padre, e o sonho deles era o filho padre fazer o casamento do irmão, né? E aí, então, a Edna e eu ficamos numa conversação e como fazer e o que fazer. Aí, então, a Edna, sabiamente, ela deu uma sugestão, falando, ó, por enquanto nós não somos nada, nós estamos buscando. Vamos, no momento, né, vamos fazer como manda o figurino, e depois de casados, a vida é nossa, aí nós decidimos e não temos que dar satisfação para ninguém, né? Aí, no momento, achei oportuno realmente o conselho dela, então nós fomos de acordo com o figurino. Então, preparamos o casamento, meu irmão padre fez o casamento, etc. e tal, né? E no dia do nosso casamento caiu uma chuva, mais uma chuva que o barracão caiu lá, o barracão lá onde estava tendo a festa lá, né? Então, já prometia realmente casamento que nós íamos ter muitas chuvas de bênçãos, mas não iriam faltar as tempestades, né? E aí, então, nós começamos no mundo evangélico. Dentro do mundo evangélico, passamos por denominações tradicionais, Batista Renovada, Igreja Pentecostal, e sempre nunca preenchendo realmente o nosso interior, né? A nossa busca, né? E aí nós começamos a ter um contato com um grupo de judeus, né? Judeus messiânicos do Rio Grande do Sul, que trazia mais as coisas dentro do aspecto aí do hebraico, e aí nós falamos hebraico, hebraico, hebraico. Isso foi nos dando mais incentivo nas nossas buscas. E com isso daí nós começamos no nosso meio evangélico trazer literatura literatura hebraica, trazer alguns conceitos de hebraico, e isso gerou muitos atritos, né, no segmento religioso evangélico, e isso daí começou a trazer problemas para nós, né? A gente ficava, né, a Edna e eu praticamente, nós ficávamos sozinhos num canto, né? E a gente era hostilizado pelos demais, pelos pastores e tudo mais, né? Por causa da questão judaica da palavra. Aí chegou um ponto que nós teve uma cisão, e aí nós começamos junto com uma parte da família dela, a minha família é católica até os dias de hoje, e uma parte da família da Edna e mais algumas pessoas, né, que estavam mais alinhada conosco dentro desse sentido, né? Então nós começamos a fazer, como diz o outro, né, uma cisão, abre-se um novo segmento, né? E foi nessa época também que eu sempre falo que a gente fez, né, que eu fiz a pior oração da minha vida, o pior pedido que eu fiz para Deus, e ao mesmo tempo foi o melhor pedido que eu fiz para Deus, porque como nós estávamos nessa transição, vai ou não vai, é ou não é, né? Então eu falei com Deus, né? Falei, Deus, ó, se for para a gente abrir mais uma porta de boteco, então que já pare por aqui, que a gente não prossiga, porque do jeito que está por aí, que não se abra nenhuma porta de boteco a mais, chega. Nós queremos uma palavra viva e queremos servir a Ti um Deus vivo, né? E foi através dessa prece que eu fiz a minha pior oração, porque depois disso nunca mais tive sossego na minha vida. Isso aconteceu nos idos anos 80, né? 1980. E aí nunca mais tive sossego na minha vida de forma alguma, né? Em todos os campos, em todos os sentidos, né? Mas foi a melhor porque isso começou a me levar mais perto realmente do único Deus, do verdadeiro Deus. E então nós tivemos um movimento, começamos um movimento dentro da Batista Renovada, né? E também, né, a convenção nossa tinha esse problema porque a gente acreditava num Deus único
e não no Deus que era 2 ou 3. E numa das convenções, então, eu fui chamado de lado e falaram, você não está mais acreditando na Trindade? Que chegou informações para nós aqui da diretoria, que você anda pregando aí um Deus que não é a Trindade. Aí eu respondi, né, para a diretoria da convenção, falei, o que eu estou ensinando lá é exatamente isso, como está escrito, existe só um Deus, e esse Deus ele não é 2 nem 3, né? Então eu não sei ensinar de outra forma, a não ser aquilo que está escrito, né? Mas isso daí é Antigo Testamento, né? Eu falei, mas é a base de tudo e de todos. Não é bem assim, isso não está de acordo com a nossa convenção. Então, se você continuar nisso daí, nós vamos pedir, né, para que você saia, né, para a gente não ter que mandar você embora, né? E quem tiver com você lá na congregação vai sair contigo também, né? Eu falei assim, que a Ed está falando aqui, né? Vamos te excomungar, né? Aí eu falei para eles, falei assim, não seja por isso. Se vocês querem a famosa carta de desligamento, eu faço, mando para vocês, não tem problema nenhum. Não, mas você não vai mesmo voltar atrás, né? A nossa doutrina é a Trindade, e você vai continuar com essa história de um Deus único? Eu falei assim, eu não consigo ensinar sobre Trindade, porque eu não consigo fundamento sobre isso. E eu não sei ensinar, a não ser que Deus é um e único. E não consigo falar de forma diferente. Então você está convidado a se retirar. Eu falei, não tem problema nenhum. E aí nós começamos então, a adentrar cada vez mais nas pesquisas, estudos com o fundamento judaico, e foi onde que a gente andou atravessando. Nós atravessamos o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico, e depois, no último passo, foi o judaísmo pirata, né? Que é aquele que você se fantasia de judeu, dá uma de judeu e não é judeu, né? Então, nós tivemos aí essa caminhada, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, o judaísmo pirata, e, né, sempre faltando alguma coisa. E nesse sentido aí, faltando alguma coisa, né, sem contar, né, os percalços que nós tivemos aí. Lembra quando nós falamos aí que se for para abrir mais uma porta de boteca para fechar? Então a gente estava com uma porta aberta, mas até então era uma coisa que não estava de acordo com o monoteísmo, com o fundamento judaico e a orientação rabínica. Então aí cada ano que passava, em vez de progredir, regredia, né? E eu sempre comentava com a Edna e com o pessoal mais próximo, tem alguma coisa errada, porque se está regredindo, é porque tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade divina. Só que nós precisamos continuar buscando. Aí teve um pessoal que ficou mais apressado e nessa pressa aí acabou se desligando da gente. E eu fiz, além disso daí, eu fiz um pedido para Deus, né? Eu pedi para Deus que Ele me desse o direito de aposentadoria do meu trabalho estadual, para que eu pudesse me dedicar mais na própria obra do Eterno e me dedicar mais aos estudos, conhecimento e poder ensinar. Só que Deus me deu a resposta e me deu a aposentadoria. E eu fiquei 4 anos e 3 meses além do prazo que já tinha conquistado. Eu passei 4 anos e 3 meses com o meu direito de aposentadoria. Mas eu não aposentava. E a gente continuava nessa progressão, né? Foi onde que a gente começou realmente se aproximar mais da questão do monoteísmo com fundamento judaico, e nós adentramos, então, no judaísmo e praticávamos, entre aspas, né, quase todas as coisas de um judeu em si, né? A gente usava o tefilim, o talit, a kippá judaica em si, né? A mezuzá, todas essas coisas aí nós fazíamos uso, né? E então chegou um período em que realmente eu não aposentava. A Edna falava para ele, falou assim, você não vai aposentar, você pediu para Deus para aposentar e não vai aposentar, cuidado, né? E aí então
nós ficamos com aquela questão de ficar mais um tempo para ver o que dava. E aí, no meu trabalho secular, acabaram, né, Deus permitiu, obviamente, nós entendemos isso posteriormente, né, acabaram aprontando uma, como diz aí, uma cilada, uma armadilha, né, e eu acabei, sem processo nenhum, eu acabei sendo demitido, sem processo, sem nada de criminal, né, e politicamente eu acabei sendo demitido do serviço público. E no serviço público, você sendo demitido, você sai com uma mão na frente e outra atrás, né? E aí a casa caiu mesmo, né? Aí o chão desapareceu, ficamos realmente sem, como diz, sem direção, né? E nós estávamos nessa transição do judaísmo pirata para o judaísmo, aliás, para o monoteísmo com fundamento judaico, né? E aí nós tínhamos um grupo, né, um grupo que nas divisões que foram acontecendo ano a ano, nós acabamos ficando aí de algumas centenas de pessoas que estavam conosco, algumas dezenas que estavam fielmente ali acompanhando no dia a dia, nós acabamos ficando com 8 pessoas, né? E mesmo no momento da nossa demissão, a gente acabou ficando aí com 8 pessoas e como diz o outro, vamos chorar porque não tem outro remédio para fazer, né? E agora, né? Sem salário, uma casa financiada há 30 anos, né? E as coisas todas referentes às despesas de um lar e de família, né? Então, nós ficamos aí agora, o que fazer? Então, ficamos aí, né, a Edna e eu, ficamos praticamente 3 meses sem sair de dentro de casa, com vergonha de tudo, de todos, né? As nossas refeições era chorar, pedir a Deus, né, luz, direção, orientação, né? E, e então a Edna falava, né? Ela falava assim, ela falou, você sempre pediu para Deus para que você pudesse servir na obra dele e que você pudesse realmente poder ensinar as pessoas a palavra, né? E a mãe dela, né, a Dona Maria, ela sempre falava, né? E a Edna sempre recorda isso, né? A mãe dela falava, ela falou assim, quando você fala de Deus, da palavra de Deus, você fala com o coração. E é o que está escrito lá no profeta Isaías. Bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz, que anunciam a palavra. E esse dom é seu. E Deus, ele vai realmente te conceder isso daí. Então a Edna sempre me fazia recordar isso daí, né? Porque realmente no momento de conflito difícil desse, né? A gente perdeu toda a direção, orientação em tudo, né? Então, o que preservamos foi exatamente a fé e a família. E é o momento em que nós passamos a conhecer os verdadeiros amigos, né? Que é aqueles que não deram as costas e que andaram nos socorrendo aí no dia a dia e ainda continuam nos socorrendo no dia a dia, que o processo está parado em Brasília, a aposentadoria não sai, que é sempre bloqueado, sempre o sistema tem uma resposta para dar e a gente não consegue aposentadoria, né? Advogado recorre daqui, recorre dali, e o curso vai andando, e as coisas vão andando, né? E o que passou, passou, os advogados falaram, você perdeu tudo, então é uma aposentadoria que nós vamos ver o que consegue para você daqui para frente, né? Então nós estamos esperando aí essa questão toda. Então foi nesse momento, depois de 3 meses, né? Já aqui para o lado dos anos de 2013, onde nós continuamos, então, a transição espiritual, né? Com choro, lágrimas, né? A Edna e eu fomos labutando aí na nossa caminhada aí, e com, né, essas 8 pessoas que estão conosco até hoje, graças a Deus, né? Nos auxiliando, nos ajudando, nos socorrendo, né? E aí, então, foi onde que nós acabamos conhecendo um casal, né, uma família que estavam procurando a conversão ao judaísmo, né, e como nós acabamos se conhecendo
e nós fomos aconselhando esse casal. Aí eles pegaram e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer conversão. Aí tudo vai mudar na tua vida. Eu falei, como assim, vamos fazer conversão, né? Aí foi onde que nós começamos a fazer aí um curso de conversão com o Dorleão Matar, né? E esse casal, inclusive, que pagava as mensalidades para fazer esse curso aí para mim, né? Aí depois dos 3, 4 meses, mais ou menos, né? Eu fui me conscientizando que para fazer a conversão, eu iria ter que deixar a minha esposa de lado, a família de lado, e essas 8 pessoas que atravessaram um deserto abrasador junto comigo. Então aí eu peguei e cheguei pro Ravi Dorleão, falei para ele, falei, Ravi, eu tô me sentindo mal. Ele falou, por quê? Eu falei, pelo seguinte, do jeito que tá indo as coisas aqui, eu vou seguir sozinho para frente, eu vou deixar minha esposa para trás, vou deixar minha família para trás, né? Vou deixar minhas filhas, meus netos, né? E as pessoas que atravessaram comigo os momentos mais difíceis, eu vou deixar tudo para trás. Eu não acho justo isso daí. Então eu estou avisando o senhor que eu não vou continuar esse processo de conversão. Aí foi onde que o Ravi Dorleão, ele falou assim, ó, a tua cara chama-se Ravi Yaakov Gerenstad. Ele é o líder dos Bnei Noach no Brasil. Então você vai conversar com ele. Conversa com ele, se entenda com ele, ele sabe o que vai fazer com você. Falei, amém. Então aí foi onde que nós entramos em contato com o Ravi Yaakov Gerenstad. Nós tivemos num seminário de liderança lá, se não me engano foi acho que em 2014, em São Paulo, lá no Brooklyn. E ali, então, eu cheguei, no particular, conversei com o Ravi Yaakov e falei para ele tudo o que aconteceu na minha vida, né, a minha demissão, né, e a situação que nós estávamos atravessando aí. Aí o Ravi Yaakov, ele falou assim, falou, meu irmão, o seu remédio é o seguinte, eu vou nomear você como emissário de Bauru e região. Você vai ficar aí como emissário de Bauru e região. Esse é o teu remédio. Falei, mas... Falei para ele, falei, Ravi, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Né? Ele falou, o teu remédio é esse. Pode ficar tranquilo. Você vai ser emissário nosso lá do movimento Bnei Noach em Bauru e região. Falei, amém. Né? Já que o senhor está sabendo de tudo e está, né, depositando essa confiança em mim e me nomeando como emissário de Bauru e região, então vamos lá. E aí então nós começamos, né, realmente a conhecer a causa Bnei Noach, começamos a conhecer o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, né, e nesse período aí, né, graças a Deus nós somos, né, como diz, levantando a moral, né, espiritualmente fomos ficando mais fortes, né, mesmo sem nada, sem salário, sem nada, sempre sendo ajudado e socorrido pelas pessoas que tomaram conhecimento da minha causa aí e continuaram nos fortalecendo, né, com ajudas, como fazem ainda até hoje, né. E a gente faz um bico aí para poder ajudar em alguma coisa, né, que é esse trabalho noturno que a gente sempre pede preces para os amados aí, né, esse trabalho noturno de vigilante patrimonial, né, então a gente faz esse bico aí, né. Então aí nós começamos as atividades, né, com essa questão aí, emissário Bnei Noach, Bauru e região. Eu chegava para Ed e falava, Ed, né, que jeito que eu vou me apresentar, né, porque eu não sou nada, virei nada, né, então como que nós vamos fazer, né? Ela falou, siga a orientação rabínica, né? Falei, então vamos em frente, né? E aí nós começamos essa jornada, nós começamos a fazer as reuniões aqui em casa, né? Tinha vezes que era só eu e a Edna, outras vezes, né, estava sempre conosco a Inês Martins, o Paulo, a esposa dele, a Renata, né, minhas 2 filhas, né? Então a gente sempre estava reunido aqui e a gente foi fazendo. E com o transcorrer do tempo nós chegamos, né,
no nosso dia a dia aí, expandindo. E aí chegou um momento em que a Vânia Branco, né, que é emissária lá em Ipatinga, né, Minas Gerais, ela por mensagens, né, ela falou assim: meu irmão, faz uma live sobre as preces diárias, né? E faz uma live aí, né? O pessoal Beninu não está sabendo de nada, não tem ninguém que faz nada, né? Aí eu falei que a Edna escutou, depois que a gente ficou só a Edna e eu falei: e aí, Edna, o que você acha disso, né? Ela falou assim: bola para frente. É isso que você sempre quis, é isso que você tem, é isso que Deus te deu e você tem que fazer, você tem que ir em frente, né? Tem que seguir em frente. Aí, então a gente, né, nós nos preparamos, aí começamos a fazer os primeiros vídeos em 2014, né, sobre as preces diárias, sobre a recepção do Shabat, né, as preces do Shabat, Havdalah, as festividades a gente vinha trazendo aí nas lives, né, e a gente começou a fazer as lives, e desde então não paramos mais. E aí, no meio desse caminho todo, foi onde que a gente começou o projeto, né, À Tarde com a Torá, e graças a Hashem estamos aí há 5 anos e pouco, né, diariamente transmitindo a tarde com a Torá. Tem sido uma bênção maravilhosa. Não imaginávamos que poderíamos chegar realmente à dimensão que está chegando, né? Pelo Facebook, nós temos aí quase 3 mil seguidores. Pelo YouTube, né, nós estamos chegando também a 3 mil seguidores ali, né, e nós já chegamos também a mais de 23 países com a tarde com a Torá. Então, assim, né, e as pessoas no Brasil, em todo o estado do Brasil, nós temos aí as pessoas que têm acompanhado a tarde com a Torá, né, sempre entrando em contato conosco, pessoas perguntando, tirando dúvidas, pedindo preces, pedindo orientação, conselhos, etc. e tal, né? Então, até a Edna fala assim para mim, né? Fala assim: você não tem tempo mais para você, né? Você não tem mais tempo para você, você precisa ter um tempo para você. Aí eu respondo para ela, falei: não é isso que você falava, que era sempre o que eu queria, né? E aí a gente fica assim, né? Agradecendo a Deus, porque de fato, né? Quando nós chegamos no Rav Yaakov Gerenstad, e eu sempre faço questão de realmente mencionar o nosso Rav Yaakov, a liderança Beninor, porque foi onde que realmente nós nos encontramos, né? Onde que nós tivemos realmente assim aquela sensação, né? Nós chegamos em casa, nós estamos em casa, e isso tem sido para nós muito confortante, tem nos alimentado, nos fortalecido muito. As pessoas hoje, elas falam, né, parentes, né, familiares, as pessoas da nossa cidade, as pessoas de Bauru, né, dentro da Polícia Civil, onde nós trabalhamos todo esse tempo aí, conhece o nosso histórico. Então o pessoal chega assim e fala assim: meu irmão, a gente conversa lá, né, com a turma nossa lá, o pessoal fala assim: mas como que o meu irmão aguenta tudo isso, né? Como que o meu irmão está suportando tudo isso? Porque nada dá certo para ele, né? Pessoas aí, né, que tiveram a sua demissão, conseguiram reverter, ele não consegue reverter, não tem nada contra ele, né? Os advogados fizeram uma defesa brilhante dele, a justiça não dá nenhuma resposta para ele, só indefere o pedido, indefere, não entra no mérito, né? Então, e está sempre assim, né? Nunca, não consegue. E aí vai para a aposentadoria, não consegue a aposentadoria. Então o pessoal chega assim e fala: meu irmão, qual que é o segredo disso? Então eu falo para eles, falo assim: ó, o segredo disso é um tripé: fé, confiança no único Deus, fé e confiança no único Deus, procurar fazer de tudo para obedecer a sua vontade, família,
e os verdadeiros amigos, que é essa época que a gente conhece os verdadeiros amigos. Eu falei, então é isso que tem sustentado a gente, porque através de Deus nós temos conhecido uma família, e essa família nós temos o nome Benenor, né? E nós estamos em casa, nós temos essa tranquilidade de poder viver a nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E apesar de tudo, né? A Edna e eu estamos juntos, né? As nossas filhas estão na mesma fé, né? Graças a Deus, e nós estamos seguindo dessa forma, né? E no transcorrer desse tempo, nos últimos 2 anos, foi onde que nós tivemos aí um contato com o Emerson, né? O Emerson Felipe da Silva, né? Que também veio através do Dor Leão ter esse contato conosco, né? Quando ele se identificou com o Oravi Dor, falou de Bauru, aí o Dor indicou ele para entrar em contato conosco, né? E nessa de entrar em contato conosco foi onde que nós ficamos aí trabalhando aí por cerca de 2 anos aproximadamente, e ele e o pessoal, né, da igreja evangélica dele, o Emerson já estava numa, como se fala, já estava numa transição, né, realmente indo para o monoteísmo, com fundamento judaico, com estudo e pesquisas, etc. e tal. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não nessa quinta-feira, mas na outra quinta-feira, o Emerson vai estar aqui para trazer o relato dele, aí eu deixo com ele esses relatos aí, né? E foi onde que nós, então, começamos a conversar, compartilhar, né, das experiências, né, de evangélica, transição, etc. e tal, né? E, e aí, então, ele conversou com o pessoal que realmente não dava mais para ficar com a Trindade, e a questão era um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Aí teve um pessoal que saiu, outros deixaram, e outros permaneceram com ele, com a esposa dele, a Débora, né? E então começou essa transição. E graças a Hashem, né? Resumindo aí essa parte que vamos deixar para ele falar, né? Hoje nós temos aí então com a assembleia, com documento, né? Tudo certinho, né? Com estatuto documentado, registrado em cartório, etc. e tal. Então, nós temos aí a Sinagoga Beninoa Regional Bauru, né? Nos próximos dias, assim que o cartório liberar a documentação, nós vamos estar compartilhando o CNPJ, né? Para que as pessoas que estão fazendo as suas contribuições pelo Pix, né? Aí vai ter o CNPJ para fazer as suas contribuições aí, a sua de Sedacá, ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, para darmos continuidade, né? E nós estamos aí, a gente costuma falar, né? De Bauru, a cidade sem limites, para o Brasil e para as nações. E Deus, o nosso Deus, como está sendo muito falado nas Parashiot de Devarim, né? De Deuteronômio, Deus, o seu Deus, né? Então, estamos aí levando avante essa realidade, e graças a Deus está dando certo. O Emerson é uma excelente pessoa, né? Uma pessoa de confiança, transparente, né? Também com esse fervor de servir a Hashem. E agora, nos últimos dias, foi adicionado, né, ao nosso grupo o professor Ben David, né? Que vai começar aí na próxima semana a dar aula de hebraico lá na Sinagoga Beneinor, né? E também estaremos compartilhando aqui esse evento que nós estaremos aí, que faz parte do projeto Faratistá, e vamos seguir em frente aí. Então, amados, assim, resumidamente, o que eu gostaria de falar para encerrar esse monólogo, por assim dizer, servir a Deus, como nós estamos vendo na aliá de hoje, temer a Deus, é algo muito elevado, sério, e é muito contundente. Nós temos realmente a nossa missão a cumprir, e nós estamos aprendendo isso no nosso dia a dia. A nossa vida monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, ela não é brincadeira.
é uma coisa muito séria. Eu sempre falo, não é porque para os Beninoa isso, aquilo e mais aquilo não é proibido. É muito mais sério do que para o judeu. Se você fosse judeu, você estaria de fato dentro das regras, porque você nasce, cresce dentro delas. O Rabino Nadav, quando ele esteve num seminário aqui antes da pandemia, ele ficou maravilhado quando viu ali em Atibaia a nossa reunião de Shacharit, as preces da manhã. Ele próprio e o nosso Rav Yaakov, né, durante a palestra, né, ele traduziu os sentimentos, né, e as palavras do Rabino Nadav, que ele falou assim: o que os Beneinô estão fazendo no Brasil é algo fora de série, porque ele falou assim: eu nunca vi não-judeus fazendo com tanto fervor preces da manhã como vocês fizeram nesta manhã. Então, assim, nós, Beneinô, nós temos um papel muito importante na configuração dos dias atuais. E essa configuração, ela é muito séria, ela é muito elevada, ela é muito sublime. Então, nós não temos tempo para ficar com brincadeiras e com irresponsabilidades. Isso não é proibido, isso não é proibido, isso não é proibido, e eu acabo andando ladeira abaixo, sem freio nenhum, né? A liberdade, ela é muito mais séria do que nós imaginamos. Então, essa questão de Beneinô não é proibido isso e aquilo, é onde nós temos uma grande liberdade. Mas essa grande liberdade, ela nos chama a responsabilidade, a compromissos. Se nós levarmos, como diz o velho ditado, no banho-maria, nós não estamos fazendo absolutamente nada relevante para dissipar as trevas, trazer mais luz divina, mais presença divina. Nós não estaremos fazendo aquilo que nos compete como tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nós precisamos sim. Nós temos um papel muito importante na história do nosso país, eu acredito nisso. Nós temos um papel muito importante na história Beneinô para o Brasil e para as nações. Nós temos um papel muito importante para honrar o nosso Rav Yaakov Geranstad, porque ele que teve a ousadia, ele que teve a coragem para desbravar essa selva chamada Brasil. Porque em 2012, quando ele começou isso, não tinha absolutamente nenhum rabino para apoiá-lo, ajudá-lo e etc. e tal. Então ele, sozinho, veio e abraçou essa causa Beneinô. Então ele foi um desbravador, está sendo, e uma das coisas mais importantes que nós temos, amado, que nós aprendemos dentro da Torá, dentro dos ensinamentos dos mestres e sábios, é que se nós não aprendemos a honrar quem realmente é a nossa liderança, nós não honramos mais ninguém. Então, por isso, né, mais uma vez, eu agradeço a Hashem, né, por eu e a Edna, a minha família, estas 8 pessoas que permanecem conosco, agora multiplicado, graças a Deus, com o Emerson e a turma toda ali de Bauru, que estão juntos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Nós encontramos a família, estamos em casa. E isso daí eu devo realmente, primeiramente, a Deus e realmente a ousadia do Rav Yaakov, de, apesar de conhecer todo o meu histórico, e de ver que, falei para ele, Rav, eu não sou nada, não sou ninguém. Eu não tenho nada e sou absolutamente um zero à esquerda. E ele disse, não, o teu remédio é isso daí, ser um emissário Beneinô em Bauru e região. Deus sabe o que faz. Então, com isso, realmente, nós estamos aqui nessa jornada. Graças a Deus, nós estamos aí
no caminho, na jornada, e apesar de tantas e tantas adversidades, né, a Edna e eu, nós temos permanecido juntos, firmes nessa jornada, inclusive com o cafezinho da tarde da Edna, né? Né? Então, por isso, né, amado, só para encerrar aqui, põe aqui a cadeira. Então, só para encerrar aqui, eu quero deixar, né, uma palavrinha final aí com a Edna, para que vocês possam estar aí, né, realmente aí, né. Não sei fazer nada sem a Edna, então por isso a Edna com vocês. Aí, Edna, pode falar. Não sei, você, o que ela quer saber o que eu falo. Fala aí, você ouviu? Eu não sei falar não, gente. Só agradecer ao Eterno tudo que Ele tem feito por nós e está fazendo ainda. Eu agradeço a Deus pelo esposo que Ele me deu, que eu, quando era solteira, sempre pedia para que Deus me preparasse um esposo que cuidasse de mim. E Ele cuida muito bem de mim. Eu também cuido dele, viu? Mas Ele também cuida bastante de mim. E eu agradeço a Hashem também por todos vocês que estão nos assistindo e por todos aqueles que estão ao nosso redor, o pessoal de Bauru, a que a gente ama muito, que a gente sempre está em contato, e que Hashem continue abençoando e que essa expansão seja realmente muito mesmo, expansiva mesmo. E muito grande. Amém. É isso. O que você fala do Rav Yaakov, Edna? Eu falo que ele é uma gracinha sempre. Eu acho ele manso. Eu amo a pessoa dele. Eu gosto muito de ouvir ele falar. De ouvi-lo falar. Ok? Ok. É isso daí. Essa é a minha Edna. Né? Então, amados, é isso daí, né? E né, esse é o nosso histórico aí, da melhor forma possível, resumindo para vocês aí. Aí, Antônio Márcio. Então, esse foi o testemunho do José Marmol, nosso emissário lá em Pirajuí, região de Bauru também. E agora a gente vai estar abrindo para oportunidades para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ao José Marmol. Aqui nós temos já com a mão levantada o Ângelo. Ângelo, pode falar. Passar então para o Gilvan. Pode falar, Gilvan. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seu Marmol. Na realidade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um agradecimento a Hashem pela vida do senhor Marmol, pelo Rav Yaakov, né? Porque nas andadas da vida, eu que venho lá do outro lado, daquelas doutrinas fanáticas, né, de idolatria, um dia eu encontrei o senhor Marmol na tarde com a Torá. Era o que faltava para eu poder me firmar nessa busca, nessa parte dessa transição, né? O senhor Marmol falou aí um pouco sobre a questão do Deus pirata, bem interessante, e eu também passei por isso. E ao deparar com o Rav Yaakov, e principalmente com as lições do senhor Marmol, foi aquele cimento para poder fundamentar aquilo que estava, né, em mim, o presente de Hashem para mim, né? A Torá e todas as lições. Então, eu sou grato a Hashem pela sua vida, seu Marmol, pelo Rav Yaakov. É brilhante estar aqui podendo conversar com o senhor, brilhante a sua trajetória. Graças a Deus por sua vida. Muito obrigado, muito agradecido. Amém. Grato, o Gilvan, né, pelas suas considerações. De que lugar que você é, Gilvan? Nós estamos muito longe, apesar de estarmos muito perto. Eu moro aqui em Paulo Afonso, na cidade da Bahia, dá uns 2.500 quilômetros daí. Ah, que maravilha, né? Qualquer momento
Hashem fará com que essa distância fique curta. E agradeço pelas considerações. Que Hashem te abençoe juntamente com a tua família aí, Giovana. Amém. Amém. Agora, o Eudes. Eudes, pode falar. Shalom, shalom. Shalom. Eu me sinto acolhido aqui nesse movimento, né? Porque eu sou um Beninoa, eu acho que já sou um Beninoa de ventre da mãe, né? Eu acho que é um nome que combinou muito comigo. Tenho aqui alguns conhecidos aqui, o Jonas, o Paulo Silva, foi ele que compartilhou o vídeo e que está me conduzindo devagarzinho, eu estou me enquadrando no meio das palavras sábias, né, do nosso líder Beninu aí, que tem a sinagoga. Parabéns, Baruch Hashem, por isso. Eu acho isso muito bonito. Quero falar para o Gilvan. Gilvan, também sou da Bahia, viu, Gilvan? Sou baiano, sou Bahia, fica entre Jequié e Santo Antônio, né? Que é as duas cidades bem conhecidas aqui na Bahia. Que bom, que bom. Isso aí. Fiquei alegre por saber que tem um baiano perto aqui, conhecendo a coisa de Hashem também, né? Isso aí. Vamos de Torá, como se diz o Marcos Moshe. E vai torar na veia. Eu acho na veia e na alma. O Moshe está aqui também, né? O Silva tá. Chama o Silva aí que o Silva aparece. Jonas. Guilherme. Guilherme, pode falar. Shalom, shalom. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu estava no celular da minha esposa, mas descarregou, entrei com o meu agora. Queria dizer para você, meu irmão, eu sempre te digo, né? A gente só tem 150 anos para começar a acabar com essa brincadeira. Mas, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitar aqui, que está aqui lhe vendo, né? Vendo também o nosso irmão Márcio e outros irmãos aí que a gente já conhece, que a gente já tem como família. Parece que a gente se conhece já há um bom tempo. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para você. Em relação ao seu contato com a liderança, né? Você falou aí acerca do seu primeiro encontro com o Rav, né? O nosso rabino, que às vezes muita gente esquece de lembrar que nós temos um rabino e que ele é o nosso líder, né, a nível Brasil, estamos pela supervisão dele. Eu queria fazer essa pergunta. Em relação à liderança do Rav, você falou que você sentiu como ele, quando ele lhe recebeu, mas e depois? Vou pedir até para você fazer um comparativo das outras lideranças que você teve fora do movimento, né? Que você passou por um monte de movimentos antes de chegar ao nosso movimento. Então, a comparação, né? O comparativo desses outros movimentos em termos de liderança para o nosso movimento, né? Porque também eu sou meio suspeito de falar também do Rabino, porque é uma pessoa maravilhosa que realmente Deus preparou para nós. Mas eu queria ouvir algumas palavras a esse respeito. Obrigado. Guilherme, liderança, já um certo sábio diz assim, uma liderança séria, é estar no meio de muitas pessoas, mas estar sozinho. Que significa? É que a liderança, ela muitas vezes, ela está no meio de pessoas, mas ela está sozinha. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm muitas vezes
aquela conexão com a liderança, né? Uma questão assim de reconhecimento, uma questão de poder estar assim, vamos usar um termo mais simples assim para as pessoas entenderem, estarem mais condoída pela liderança. Por quê? Condoída. Porque a liderança, ela tem que ouvir e ouve todos, sem exceção. Ela recebe os problemas de todos. Ela sofre com o problema de todos. Ela chora calado, porque ela precisa fortalecer aquele ouvinte, né? Então, a liderança, ela é muitas vezes, ela é ingrata, entre aspas, né? Porque o líder, ele acaba muitas vezes ficando sozinho. Então, devido a essas experiências, né, de vários segmentos, e a gente poder realmente sentir essa realidade, né? Fomos líderes, pastor, em vários segmentos aí, e a gente passou por esses problemas. E quando chega na cúpula, né, a famosa assembleia, convenção e companhia limitada, então é aquelas panelinhas, etc. e tal. Então, quando você leva a coisa a sério, você está no meio de multidão, mas está sozinho. Na hora do aperto, todo mundo corre para o líder, para poder desabafar, choramingar, etc. e tal, pedir prece, pedir conselhos, etc, etc, etc. E a maioria das vezes, ninguém sabe como que está o líder. Se ele está padecendo alguma coisa ou não. Uma vez, chegou uma pessoa, né, do segmento anterior, enquanto estava nessa transição, e essa pessoa chegou assim e falou assim para mim, falou: meu irmão, você está precisando de alguma coisa na sua casa? Eu falei assim: ó, você quer que eu responda a verdade? Ele falou: pode responder a verdade. Eu falei assim: ó, hoje a Edna e eu, nós almoçamos apenas arroz e feijão e alface. Nós estamos sem mistura há vários dias. Ele falou: você está brincando? Eu falei: não, estou falando sério, você pediu. Ele falou: mas você não falou nada? Aliás, a gente olha para você e para a Edna, a gente vê vocês sorrindo, a gente vê um semblante de vocês assim, tranquilo, iluminado. Parece que não está acontecendo nada com vocês. Eu falei: mas tá. Então, esse exemplo eu quero dar da seguinte forma. Os emissários e as comunidades, eu penso assim, que precisavam dar um pouco mais de valor e atenção ao nosso Rabino Yaakov Gerenstadt. Valorizar mais a nossa liderança, fazer mais preces em favor dele, realmente estarmos juntos. Veja bem, eu acho um absurdo, por exemplo, quando o Rav Yaakov, ele marca uma reunião e alguém fala assim: eu não posso comparecer na reunião, mesmo sendo virtual. Eu não posso comparecer na reunião porque eu tenho um compromisso. Mas espera aí, se a nossa liderança está marcando uma reunião, eu abandono tudo. Eu desmarco todos os compromissos para poder estar na reunião com a nossa liderança. Então, essa é uma das formas de nós estarmos valorizando o nosso lado Yaakov Gerenstadt, porque nós não sabemos nos detalhes o que ele padece, qual que é o choro dele, por assim dizer, qual é o lamento dele, qual é a necessidade dele, como que está, como que não está. Então, nós precisamos valorizar mais a nossa liderança. Por quê? Porque nós temos realmente
um compromisso com Deus de amor através da nossa liderança. E uma coisa é certa, se nós, emissários, e os demais membros das comunidades não saberem honrar o rabino, que é a nossa liderança, certo? Jamais eles vão honrar o emissário. Os emissários vão passar um aperto que não tem tamanho. Por quê? Porque se não honra o rabino, vai honrar o emissário? Não vai. Então, assim, o nosso movimento Bnei Noach, como já foi falado algumas vezes, né, é uma criança. E muitas vezes é uma criança teimosa e mimada. E às vezes está faltando uma boa chinelada para realmente se acomodar naquilo que tem que ser feito, né? Então, emissários e os membros das comunidades precisam aprender, sim, a valorizar melhor a nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstad, para poder valorizar também os seus emissários. E o nosso Rav Yaakov, ele está sempre à disposição quando nós temos dúvidas e questionamos sobre perguntas, né, perguntas que nos fazem e não sabemos responder. Então, todos os momentos que nós nos dirigimos ao Rav, com questionamentos, ele sempre está à disposição para poder trazer respostas realmente adequadas e verdadeiras, o que era diferente de outrora, com os outros segmentos. Espero ter respondido, Guilherme. Sim, você respondeu sim, sobre a diferença e você foi muito feliz em colocar, faço as suas palavras, porque muitas vezes eu sou emissário, mas também não tenho tanto tempo como muita gente tem. E muitas vezes a gente acaba vendo, não só alguns emissários, mas muitas pessoas que estão entrando no movimento, acho que não estão sendo bem conduzidas, eu não sei. Porque também nós, quando entramos, né, nós recebemos muita informação, acaba deixando um pouco a liderança de lado, né, do nosso Rav. Eu vejo muita gente postando muita coisa de outros rabinos, sendo que nós temos uma fonte, né, com muita coisa. Exemplo, como você falou aí, ele que começou esse movimento, né, e ele conta conosco. Né, o trabalho está aí, o Antônio, o trabalho do Antônio é maravilhoso, o seu trabalho, eu sou até suspeito de falar aqui, porque eu estou entre... Mas, enfim, ótima palavra. E bom que todos nós temos esse pensamento, né? Porque você imagina o nosso rabino, ele se tivesse só os emissários, só as pessoas benoa, mas ele também cuida também dos nossos irmãos judeus. E além disso, tem a casa dele, né? Então, é merecedor das nossas preces e as nossas lembranças também. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Boa noite a todos. Yolanda. Boa noite, seu José. Boa noite. Eu não vou lhe fazer pergunta, só vou lhe parabenizá-lo. Eu sempre assisto, não todo dia, o seu estudo, as suas palestras que o senhor dá, e eu lhe admiro muito. Que Hashem lhe abençoe ricamente, que ele preencha todas as suas necessidades, viu? Seja muito abençoado, Senhor, sua esposa e o seu trabalho com esse amor por Hashem. Boa noite, viu? Boa noite também. E uma coisa é certa, Yolanda, né? Sem as preces, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu sei que uma das colunas que tem realmente nos sustentado, né, eu e a Edne e esse trabalho, são as preces. Então que a amada Batinoa, com todo respeito, né, continue lembrando das suas preces em nosso favor. Com certeza, viu? Eu moro aqui em Ribeirão Preto, faço parte do grupo do Moré Antônio, viu? E que Hashem lhe abençoe ao casal e seu trabalho. Amém.
Geraldo. Shalom, seu Marmol, tudo bem? Shalom. Uma boa noite para o senhor e sua escudeira, né? Dona Eva. Grato pela escudeira, viu? E pode ter certeza que você falou verdade, viu? Certo. Eu não costumo mentir, não, só falo a verdade. Mas vamos lá. Eu tenho um pouquinho de história parecida com a sua, no termo de conversão, que eu estava na linha Massorti, aí tinha uma conversão, era por intermédio de pessoas internacionais aí, de outros países, essas coisas, e eu comecei a perceber que era uma furada, porque eu estava ajudando eles a fazer o Shaharit, a Mincha, Yarvit, eu estava ajudando eles, ensinando eles. Aí eu falei, mas peraí, que conversão é essa? Bom, mas o caso é que aí eles falaram para mim que eu tinha que largar minha esposa. Mas que coisa. Aí onde o senhor falou a situação da justiça, porque eu também me sentia assim. E aí, por um acaso, eu conheci o Valmir Sarmento, tá? Através do Facebook. O Valmir falou, não tem nada disso não, tal, não sei o que, coisa e tal. Aí ele me indicou o Morei Antônio. E hoje eu estou com o Morei Antônio faz tempo, mas eu assisti as suas lives, né? Na parte da tarde. E aí, quando eu comentava, o senhor falava assim, o Geraldo lá de Bonito, na Bahia. Eu falava, não é Bahia, é Bonito no Pernambuco. Não sei se o senhor lembra. Lembro. Muito bem. Mas a questão é o seguinte, qual é o conselho que o senhor dá para todos os Bnei Noah quando a gente é atacado em redes sociais dizendo assim, que nós não somos religião, nós não estudamos Torá, e nós somos Bnei Noia e Bnei Nada. Qual é o conselho que o senhor dá para a gente poder avaliar uma resposta para uma pessoa que vai falar isso da gente? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, né, e nos ensina que lutar, né, contra a escuridão, as trevas, é algo nobre. Porém, não é a nossa tarefa essencial, porque a nossa tarefa suprema é transformar o mundo. Ou seja, se nós não formos luz, qual é a esperança que essas pessoas terão? Nenhuma. Se nós não formos realmente mansos, o que serão dessas pessoas? Então, aquela questão que a gente aprende na vida prática, a mente superior domina a mente inferior. Se nós nos consideramos que nós estamos na jornada correta, monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, se nós temos convicção da nossa fé e da nossa confiança no Deus único, eu não tenho motivo para ficar brigando com ninguém. Eu não tenho motivo para ficar batendo em rede social com os outros. Eu aproveito a rede social para poder falar dos ensinamentos do Rebbe, dos ensinamentos da Torá, e nós vamos cada vez mais semeando nas redes sociais a verdade. Quem der ouvidos, ou quem der uma brechinha realmente no seu intelecto e no seu coração para essa palavra que ele está lendo, essa mensagem que ele está lendo, que ele está vendo, alguma coisa de bom vai acontecer na vida dele. Enquanto que se eu entrar num atrito com ele, isso não vai dar certo. Por isso que o sábio Salomão ele fala em Provérbios, uma resposta branda aplaca qualquer furor. Então, ao contrário, o que acontece? Se uma palavra branda apaga todo e qualquer agressividade, então uma palavra agressiva vai alimentar aquela agressividade. Ou seja, apagar fogo com querosene só vai aumentar a fogueira e nenhuma das partes vai sair vitoriosa. E Deus, o nosso Deus, não vai ser honrado nessa questão.
Então, eu procuro evitar cada vez mais qualquer tipo de conflito nesse sentido. Se a pessoa quer ouvir, ouvirá. Se a pessoa não quer ouvir, eu não vou obrigá-la a ouvir, né? Nós não estamos aqui para convencer ninguém a mudar de pensamento, de fé. Nós estamos aqui para semear realmente a palavra da verdade. O terreno, se for bom, ele vai brotar, vai frutificar e vamos somar para fazer e servir ao nosso Deus. Então, ficar respondendo desse jeito aí, com agressividade, eu não vejo lucro nenhum, por assim dizer, e também não vejo beleza nenhuma nisso daí. Porque a pessoa, nós vamos descer o mesmo nível de agressividade das pessoas, é baixar o nível, é descer o nível. E nós estamos num nível bem elevado, como o Benei Noor, na nossa jornada monoteística, fundamento judaico e orientação rabínica. Não vamos baixar, né, a dimensão desse valor. Agradeço pela resposta. Muito obrigado. Falou, Geraldo. Obrigado pela escudeira. Edna. Oi. A outra Edna aqui. Outra Edna lá. Baruch, tem outra Edna. Apareceu outra Edna, Edna. Ei, de onde você é, Edna? Niterói. Niterói, Rio de Janeiro. Amém. Niterói, Rio de Janeiro. Amém. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa entrar atrasada, que eu estava ocupada. Mas, primeiro eu quero agradecer a todos, primeiramente a Shem, porque vocês recolheram um grupo, porque posso falar um pouquinho só de mim ou não? De onde vim? Posso? Pode aí sim, é como... Não, eu estava ainda, né, tenho contato ainda com o Rabino Chaim Efraim, lá de Israel. Hoje ele está na Argentina, está passeando na Argentina, e ele é de Israel e ele fala espanhol. Eu tenho, né, já tenho 1 ano e pouco com ele, caminhando, mas eu estou precisando mais de estar de perto. Né? Muitas coisas ainda têm que mudar, e algo acontecendo na minha vida rapidamente, e preciso botar a mão na massa, porque eu estou trancada dentro de um quarto só eu aqui. Meus pais são cristãos, meus filhos também não estão, né, por enquanto, Hashem permita, em breve, e sou divorciada, e eu quero, né, realmente botar a mão na obra, porque eu creio que a gente tem que fazer o que a Hashem manda, né? E há muitos anos, um tempo atrás, eu tinha... Primeiro, meu segundo contato foi com o Rabino Yaakov. Falei com ele, mas teve uma... Primeiro, assim, do passo, eu ia encontrar com alguém lá no Rio para falar de Benei Noor. Benei Noor, não, outra história. Depois eu conto com calma. Aí eu não tive mais contato com ele, que o ônibus demorou muito para chegar no Rio, e eu voltei para casa e tive outros encontros e não pude estar com o Rabino, né, um contato com ele, mais perto com a pessoa que ele me passou. Então, hoje eu estou retornando aí, se vocês me abraçarem, eu estou aqui disposta para servir. É só agradecer. Ok, Edna. Foi de vocês. Eu falei com você no grupo de Niterói hoje. Foi. Malu. Só o Antônio Márcio, só um minutinho para falar com a Edna, né? Sim. Edna, a base, ela já fala assim, ó, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós precisamos manter o foco. O foco é importante para nós. Então, por isso que eu sempre falo sobre a questão da liderança do Rav Yaakov e Gerenstad, porque a nossa liderança é o nosso foco. Então, a partir do momento que eu tenho esse foco na liderança do Rav Yaakov,
Então, o que eu vou seguir são os parâmetros das orientações que ele vem repassando para nós. E como diz o próprio Pirkei Avot, né, escolha um rabino e siga-o. Então, nada mais, vamos dizer assim, nada mais propício do que um rabino próximo. E o nosso Rav Yaakov, ele é um rabino próximo. Ele é um rabino que está presente. Ele sempre está acessível a todos nós, né? Por isso nós temos também os encontros, os seminários, né? Então, a sua liderança é uma liderança ímpar. Porque Deus me livre de falar mal de qualquer rabino em absoluto, certo? Porém, nós não podemos deixar de visualizar as realidades da vida. Entre elas, acontece o quê? O Rabino X é uma pessoa distante, não presencial. A gente fica só no virtual. O virtual, ele é frio. E esse virtual frio nos distancia cada vez mais de Hashem. E faz com que a nossa fé e a nossa confiança em Hashem, ela vai ficando cada vez mais o quê? Vai ficando mais morna. Não sei se você conhece a Regina aí do Rio de Janeiro. Foi a Regina que eu falei com ela, acho que 7, 8 anos atrás. Desde a primeira vez que eu vi a Regina indo no seminário, eu sempre falo da Edna dela, da Regina. Eu falo para ela, você precisa de ver a Regina, Edna. Né? Ela vai no encontro lá, e tá lá, vai para cá, vai para lá, e vai a pé aqui, vai a pé ali. Então ela tá ali mesmo com todo fervor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Um amor fervoroso. E quando nós estamos no foco, liderança, nós estamos seguindo o Rabino, e nós estamos sendo alimentados na palavra, na Torá, nas 7 leis de Noah, e os demais estudos que nos fortalecem a isso, nós não precisamos ficar preocupados com A, B ou C de rabinos. Nós estamos bem servidos. Ok? Que, sem sombra de dúvidas, o Moré Antônio Marça aí, pode ficar tranquila, no bom sentido, ele abraça sim. Garotinha. Graças. Amém. Malu. Graças, obrigada. Ei, Malu. Boa noite. Oh, que maravilha. Bom, Senhor. A Malu de Brasília. Sim. Muito grata, verdadeiramente muito grata ao Eterno por botar pessoas tão maravilhosas como o Senhor Marmol em nossas vidas. E assim, já tem um tempinho que eu venho assistindo às aulas. Ultimamente eu não tenho assistido ao vivo e a cores por conta da recitação dos nossos salmos, que ficou no mesmo horário. Mas eu estou sempre ligadinha no nosso Marlon Brando, né, dona Edna? De olho naquele café, com vontade de tomar, pena que a televisão não tem cheiro. E isso agradecer mesmo por ser tão maravilhoso. A gente realmente que vem desses outros ensinamentos, a gente fica maravilhada de ver como é o seguimento judaico, né? Porque realmente eles prezam a pessoa, o ser humano, não a conta bancária. Porque se a gente passa um dia todo sem entrar em contato, todos já procura saber o que aconteceu com você está bem, coisa que nunca aconteceu quando eu frequentava esses outros lugares que eles não falam de Deus, nem quer saber de Deus, a não ser do dinheiro somente. Então, grata, verdadeiramente gratidão por todos vocês. Muito, muito. Amém. Obrigada, senhor Marmol, dona Edna, muito obrigada mesmo, que a Hashem abençoe mais e mais e mais, e que logo, logo ele possa nos abençoar de estar aí, meu sonho de visitar esta sinagoga. Amém. E tomar o cafezinho da Edna, né? Tomar o cafezinho da dona Edna com pão de queijo. Obrigada, gente. Shalom. Shalom, Malu. Grato pela sua sempre presença aí em A Tarde com a Torá já há alguns anos, né? Baruch Hashem. Obrigada, senhor Marmol. Nosso Marlon Branco, né, dona Edna? Tem que estar sempre presente. Oi? Gente, eu chamo de Marlon Brando porque outro dia assistindo a aula de noite, né? Tipo, Malu, você tirou a foto a boca aberta.
Eu tirei uma foto e enviei. Eu falei, agora tá aí, o nosso Marlon Brando. Ficou belíssimo. Misericórdia. Então, gente, esse foi como eu cheguei ao monoteísmo de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom a presença do José Marmol aqui conosco. E é isso, foi muito bom. Tivemos grandes aprendizados, grandes lições, que a Shem possa nos dar força a cada dia, para nós estarmos sempre firmes e perseverantes, e assim trazendo muita luz para o nosso Brasil aí. Então, para a gente poder encerrar agora, eu vou pedir o Antônio está por aí? Ah, está ali. Antônio Pascoal, para estar encerrando com Erria Doneno. Ô, Moré. Oi. Oi, Antônio. Oi, Moré. Encerra para a gente com Erria Doneno. Certo, sim. Encerrar aqui. Quero parabenizar aí o seu Zé Marmol, né? Por testemunho muito bom, muito testemunho abençoado mesmo, né? Que o Eterno possa segurar o senhor dessa forma e continuar assim, seu José Marmol. Amém, Antônio. E vamos lá. Não sei se o senhor lembra de mim, quando meu irmão se operou, se eu pedi também salmos para o senhor ler. Eu perguntava todos os dias como é que estava meu irmão, João Paulo, o senhor lembra? João Paulo, né? Isso. Amém. Então vamos lá. Erria Doneino. Amém. Erria Doneino, Moreno, Verdadeiro, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Erria Doneino, Moreno, verdadeiro, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Erria Doneino, Moreno, Vergabeno, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Amém. Baruch Hashem. Amém. Amém. Shalom, shalom a todos. Que a Senhor possa dar uma ótima noite a todos. Uma ótima semana. Desde já também, Shabbat Shalom a todos, né? Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. José, Shabbat Shalom. que possa te abençoar muito. Shabbat Shalom. Senhor, sua família, comunidade Benenu aí, Irajuí, Bauru e região. Amém. Shalom a todos. Shalom, Moré. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Obrigado, seu Marmol, por nos passar ensinamentos maravilhosos e de grande eficácia. Obrigado, Cláudio. Tá, porque quando o senhor nasceu, eu tinha 5 anos de idade. Quando o senhor casou, eu tinha 5 anos de idade, né? Então, eu sou menino ainda. Estou aprendendo com o senhor, estou aprendendo com o Morel Antônio, estou aprendendo com o Ravi Yakov, estou aprendendo com todo mundo. E quero morrer aprendendo. Amém. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos. Amém.